aqui. Olha, das vezes ouvi lobos. Olha. Ora, muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio dos Transmontanitos. Hoje vamos ter vários temas e temos um primeiro tema logo muito polémico. Vamos abrir assim logo, olha, vai ser rasgar. Assim logo, tal. Depois disto, se assim, tivermos um processo, podemos dizer tudo o que nós quisermos, como ao Fernando Mendes. Sim, isto assim, nós ainda não estamos em idade para dizer tudo o que queremos, não é? Porque normalmente isso é só para as avós, não é? A partir dos 60 e poucos. Mas este vai ser polémico, portanto, este vale mesmo a pena ver. O outro, olha, se quiserem ver, vejam, este vale mesmo a pena. Então, o tema que eu trouxe para aqui, em primeiro assim, logo para abrir, foi: e se as novelas fossem mesmo em Trás-os-Montes? Se acontecessem mesmo em Trás-os-Montes? Sim, fossem mesmo. Sim mesmo. Porque anda para aí muita coisa gravada em Trás-os-Montes. E Sim, com sim. coisas reais de Trás-os-Montes. Pois, então, há uma novela que acho que ainda está para aí a passar. A Promessa. Pois, acho que ainda está a passar. Que foi, supostamente, aquilo passa-se em Monte Alegre, não é? No início. Nós chegámos a ver aquele primeiro episódio e pronto. E vimos Eu só esse, cheguei não é? a ver aquele primeiro episódio porque alguém me disse: queres-te enervar? Não é difícil enervar um transmontano. Não, é não, verdade. não, isso é fácil. Sim, E sim, eu sim. pensei, pronto, olha, vá lá, tentaram imitar, porque há muitos anos atrás a TVI também tentou fazer, era uma coisa, olha, tipo salsa fresca ou qualquer coisa assim, uma série a tentar imitar... Não era Love Está muito, qualquer eles coisa. estiveram assim, a Sim. tentar imitar morangos com açúcar, pronto, um grande falhanço, Sim. mas tentaram pôr lá uma atriz supostamente vinda de Trás-os-Montes, de Sim, Bragança ou qualquer coisa, exatamente. que andava sempre com uma alheira assim, porque nós aqui, Sim, nós toda a gente somos- sabe, é os dentes, como já falamos, e duas alheiras aqui penduradas. Sim. Eu hoje não tive tempo para fazer este É a nossa arranjo. misturia assim, fumeiro. Sim. pendurado. E o nosso perfume é de porco. E então ela andava sempre com olheiras e falava assim: ninguém fala assim em Trás-os-Montes. Sem ser alguém que tenha algum tipo de problema. Ninguém fala assim em Trás-os-Montes, ninguém fala assim em lado nenhum. Pois, Mas não. puseram, obviamente, uma atriz demasiado lisboeta, é que não era só lisboeta, era demasiado lisboeta a tentar. Acho que até é do Porto, essa Eu atriz. sei lá Não de tenho onde é que ela certeza. Já não era. me lembro bem quem Eu era. não acho que me até é do lembro, Porto. eu Mas só pronto, me não é lembro da transmontana, figura não é? que ela estava a fazer, Pois, não me coitada. lembro do que é que ela era. Sim. Já nem me lembro quem era a atriz Sim, sequer. sim. Só mesmo ver isto. Isso já irritou na altura. Mas, como foi também uma coisa tão... nem se ligou. Agora voltaram Sim, voltaram. com a promessa. Sim. Prometia muito, cumpriu nada. Pois, Literalmente. e tu viveste em Monte Alegre, portanto, Eu vivi o em primeiro Monte Alegre. episódio, supostamente aquilo Sim. que passava-se em Monte Era Alegre. em Vilarinho de Negrões, supostamente. Não Pois. diz, mas Sim. supostamente é Vilarinho de Negrões. E efetivamente há imagens de Vilarinho de Negrões, uma das 7 maravilhas das aldeias, qualquer coisa assim de Portugal, já não me lembro muito bem. Vilarinho de Negrões, era onde supostamente se passava. Isto uma pessoa pode começar, sei lá, por onde começamos? Olha, nós podemos começar com o facto de ser... não, podemos começar mesmo com o contexto todo, que é... Sim, era a altura de fumeiro, que elas estavam a fazer fumeiro, Sim, certo? elas estavam numa casa, uma casa extremamente antiga. Duvido que alguém em Vilarinho de Negrões ainda tenha uma casa tão antiga como aquelas. Vamos lá ver uma coisa. Eles retrataram Monte Alegre como se fosse um sítio super pobre, onde as pessoas são super pobres. Eu aconselho a toda a gente que está a ver este podcast a ir visitar Monte Alegre e a entrar em Monte Alegre e ver as mansões gigantes Sim. que existem logo da entrada até ao final. Mas pronto, pintam Monte Alegre como se fosse um concelho muito pobre, todos muito pobrezinhos que nasceram a fumo e ai meu Deus. Aliás, uma das atrizes que aquilo é uma pasmaceira. Sim. Há um total de 0 pessoas em Trás-os-Montes que utilizam a palavra pasmaceira para classificar o que quer que seja numa aldeia. Sim. A pasmaceira, e então estavam as senhoras a fazer o fumeiro em casa, até aqui tudo ok. Aí tudo bem, Ainda se faz porque fumeiro. ainda se faz fumeiro, Ainda sim. se faz fumeiro naquela parte tradicional, mas de um momento para o outro estamos nós na rua e aparecem caretos de Pudense em Monte Alegre. Ora, Pudense é da região de Bragança, Monte Alegre é da região de Vila Real. Distrito de Vila Real, Distrito de Bragança, portanto, Caretos, longe sim, na rua. uns dos outros. E só 2, atenção, aquilo não havia nenhuma festividade, não estava nada de carnaval. Sim. Estavam só casualmente 2 caretos. Aliás, nós de Pudense até Monte Alegre devemos demorar para pelo menos 2 horas. Aí é pá, aí não sei Sim, muito mais bem ou menos quanto é que é. 2 horas, sim, Aliás, não é de Monte Alegre, é de Vilarinho de Negrões. Pois, Vilarinho de Negrões, que ainda é sim, mais sim, para aí longe 2 horas, de Pudense. talvez. Ou seja, mas mesmo assim, casualmente 2 caretos na rua, assim, sem contexto nenhum. Sem contexto, sim, E sem estamos a contexto. falar que E atenção, fumeiro, caretos vêm no carnaval. sim.
O fumeiro não se faz em março. Não sei como é que eles... O estudo da região foi 0 e então acharam que o fumeiro... Não sei, como há alheiras todos os dias no continente de Lisboa, eles devem pensar que faz alheiras durante todo o ano. Faz-se, nas fábricas se faz. Mas daquela forma tradicional, não. Não é bem na mesma altura. No Carnaval não é a altura de fazer aquilo. Então... Tudo isto e depois a dizer que é uma pasmaceira viver ali. Ninguém utiliza essas expressões. Que em Lisboa é que se vive bem, em Lisboa é onde nós temos que ir para ser ricos. Não conhecem Trás-os-Montes. Não conhecem. Nem conhecem nem particularmente Montalegre. Sim. Em que não há... primeiro, as pessoas não alugam casas, praticamente. Arrendar casas. Portanto, isso não acontece. Até porque as pessoas têm casa própria, não é? Que é uma é uma realidade, é o normal. Eu queria uma pessoa que viesse aqui a dizer: sou de Montalegre, acho que isto é uma pasmaceira e detesto o sítio onde vivo. Não existe. Porque se as pessoas forem conhecer as pessoas de Montalegre, são pessoas muito orgulhosas e é bonito escolhem viver lá, os jovens. Escolhem muito orgulhosas do sítio onde se vive. E, aliás, é dos sítios mais bonitos que este país tem. E, portanto, ninguém diz: isto é uma pasmaceira, tenho que ir para Lisboa ser alguém na vida. Não acontece. E isso foi... essa novela tem imensas coisas que uma pessoa pode ficar... Sim, mas esses particularmente porque afeta e é uma coisa... Quer dizer, nota-se que não houve um estudo. Não pode ter havido. Não pode ter havido, porque se houvesse, quer dizer, nada daquilo estaria a acontecer, não é? Não deixa de ser uma novela, claro, mas não deixa de ser uma novela que retrata sítios verdadeiros, não é? Portanto, e tradições que existem mesmo. Sim. Então, ou fazemos uma coisa séria ou não fazemos, não é? Mas também, bem, uma pessoa começa a ver um nível de verdadeiro, vou dizer assim, de uma novela, quando depois há um fogo numa casa, a pedra arde, mas o telhado de madeira não arde. Pois também Sim, a pedra a casa era de pedra, mas depois tu viste a pedra arder. Sim. E depois ficou o telhado, que era de madeira, mas a pedra ardeu. Mas não havia bombeiros também? Não era assim uma coisa? Não há bombeiros, sim. Não há bombeiros. Era uma coisa assim... Muito respeito aos bombeiros de Montalegre e aos bombeiros de Salto, que são incríveis, mas naquela altura ninguém foi a Vilarinho de Negrões. Ninguém estava. 2024 nada. E não havia telemóveis nada. Para ligar para os bombeiros. Eram as mangueiras que sim, com baldes. Porque é assim que acontece normalmente. E portanto... Eu não posso dizer uma coisa boa. Eu vi isso tudo. Depois fui ver também, não é? Eu não consigo, eu olhei para aquilo e pensei, eu queria tirar pelo menos alguma coisa verdadeira, boa, e foi tão difícil. Não aproveitaram sequer as paisagens naturais de Vilarinho de Negrões. Podiam ter aproveitado o facto de ser uma das 7 maravilhas rurais, acho que sim. Sim, aldeias de Portugal. Não aproveitaram nada. A única vez onde se viu... A aldeia, efetivamente, na sua extensão, foi quando eles estavam a vir embora. Atenção, a vir embora a pé, porque não há autocarros em Montalegre, claro. Nem táxis, nem nada. Eles vinham com lenço na cabeça, uns sacos, também não há malas de viagem em Montalegre, não sei se sabem, é tudo em sacos de lixo, com sacos de lixo na roupa, a vir embora a pé. Porque, obviamente, toda a gente em Montalegre anda a pé, obviamente. Ou de burro, não é? Sim. É como a Frise de Vila Flor, toda a gente anda nu em Vila Flor, toda a gente sabe isso, não é? E pronto, foi isto. Posso, senão irrito-me mais nesta conversa. Ora, pronto. Então, já falámos de Montalegre. Olha, hoje as gentes de Montalegre vão ficar satisfeitíssimas. E merecem. E as de Pelense também, todo o respeito para uns e para outros. Sim. Então, mas agora vamos falar de um tema um bocadinho menos polémico, só um bocadinho mais engraçado. Agora estamos a ouvir o apito do peixeiro, provavelmente, será? Ou do merceeiro, ou da frutaria. Deve ser uma coisa assim. A esta hora já não é padeiro. Não é padeiro. Não, deve ser o peixeiro. Deve ser a mercearia. Olha, temos o sino e o padeiro. Agora está bom, agora por acaso calhou bem este momento. Também é um tema que temos que falar. Das carrinhas. Sim, vai ficar para um destes episódios. Nós temos muitos temas. Felizmente não falta diversidade de coisas que são, pronto, algumas que são que eu já vi, né? Já fui fazer essa pesquisa também e pronto, e conheço pessoas de outras localidades em que também existe isto. Sim. Existe. Mas eu acho que existe, mas não com tanta, porque, por exemplo, o merceeiro, eu acho que não. Merceeiro é muito específico, o peixeiro é muito comum. O peixeiro já não há tanta gente com talho. Ainda existe o talho. Sim, ainda existe uma... Sim. O peixeiro bem, o padeiro bem. Sim. Merceeiro
já nem faz tanto sentido até aqui. Normalmente o merceeiro ia sempre onde não havia mercearias. Sim, sim. Pois aqui, mas eu lembro-me Lá que para aqui há cima, para anos. as aldeias, sim. Há anos Sim, que sim. aqui E tem antes era a Family Frost, que também havia aqui. Sim, Ai, que sim, maravilha. sim, sim. Oh. Mas pronto, esse tema é um tema muito longo, porque Sim, há sim. várias coisas a falar sobre isso. Depois cotas. E não, este não se corta, este pode ficar aqui. E vai ficar tudo, isto fica tudo, isto aqui a gente conversa, fica tudo aqui. Pronto, não há segredos. Então, mas agora vamos falar de uma coisa muito interessante, que é as batas da escola, aquelas batas que nós usamos no jardim de infância, que eu tenho a teoria que aquilo é a preparação para a vida pós-60, em que usamos as batas aos quadrados, que as tias usam. Eu acho que é uma preparação. Só muda as cores. Muda as cores, porque normalmente as batas da canalha no jardim de infância, pelo menos era assim na nossa altura, era aqueles quadradinhos muito pequeninos, parecia tipo com um caderno quadriculado, sim. branco e outra cor, ou branco e verde, branco e azul, branco e rosa, branco e amarelo. Exatamente. E depois tinha assim umas rendinhas, não é? Tinha assim Aí agora vamos fazer distinção. Sim. Porque depois existia, vós pensávais que era só nas cores que isto é que mudava. As das meninas tinham duas golas aqui Pois é. e apertavam pois é, atrás. Pois é. As dos meninos era tipo aquelas, olha como as tias usam, não é? Sim, exatamente. A apertavam lateral, assim aqui. exatamente. Sim, E agora sim. me perguntam, porquê é que as meninas apertavam atrás? Não faço a mínima mínima ideia. Funcionalidade? Zero. Nem podiam vestir as próprias batas, porque não podiam... Os meninos podiam vestir as próprias batas, uma menina nunca podia vestir Pois a própria não, bata. já nem me lembrava desse Porque era pormenor. ridículo, eu nunca percebi. Acho que elas ainda são nada. assim, as batas. Ainda são feitas assim. Agora, já há muita mais versatilidade e agora muitas escolas até pedem mesmo batas para As trás à batas frente, que é para dar alguma sim, autonomia aos sim, miúdos. sim. Mas ainda se faz muito. E depois as cores, não é? Claro, naturalmente, as cores. as Portanto, cores, tinha verdes, obviamente que não. vermelhos e azuis para os rapazes, os amarelos, os rosas, não é? Normalmente para as meninas, porque era para nem haver confusão. Não. Olha lá o meu filho ser confundido com uma menina. Ai, Poça. disparate. Meu credo. Deus, é como quando nos bebés punham aqueles laços gigantes que é para garantir que são meninas. Porque alguém pode confundi-lo. Sim, mas eu acho que era uma preparação para a vida adulta, porque mas depois assim, também só as tias é que usam, porque depois os tios não usam. Essas batas não são usadas pelos tios, não é? Exatamente. As tias aqui usam, portanto, ou seja, ainda fica melhor a teoria, porque as meninas nem podiam apertar as suas próprias batas, mas eram as que estavam a ser realmente preparadas para a vida sénior. Sim, de usar a bata. Engraçado é que os quadrados crescem nas batas das tias. Sim, crescem um bocadinho e põem cores assim um bocadinho mais sóbrias, vou dizer assim. Os Castanho, o verde escuros, sim, já não há aqueles... escuro. Sim, já não há assim muitas cores garridas. Sim, Há algumas, sim, mas sim, não muito, mas não se usa muito, sim. E depois quando às vezes existem assim aquelas tecnologias que põem assim aquelas batas já com sim. os coelhos. Coelhos, ou com flores, coisas... aquilo fica ali um bocado de... Sim. Essas são as mais modernas, pronto, não é? As tias algumas menos gostam, convencionais sim, já algumas usam... gostam, outras ficam assim um Não, bocado a porque olhar o quadrado tem de... Porque quadrado- até o quadrado combina com a toalha. É dar o Exatamente. mesmo pano. E é incrível como uma pessoa diz, usa a bata para cozinhar. Não, usa para tudo menos cozinhar, na verdade. Porque às vezes para cozinhar, muitas vezes vê-se um avental por cima da bata. Sim, Que é para não sujar a bata. bata. Porque a bata é para ir às galinhas, é para picar fora, para vir regar, ao merceeiro. Sim. Tudo. A bata e o chanato. E o janato, exatamente. Sim, são duas coisas muito... E o cão. E o cão, Como já há sempre um cão, puseste, assim mais cãozinho. pequenino, né? Assim com aquela enrolada. Não há raça, né? O Rafarito. É o companheiro das tias, sim. Ora, já tivemos as novelas, já tivemos as batas da canalha e das tias, e agora vamos passar ao último tema, que, muito a propósito do nosso contexto atual, das eleições. Hoje vamos falar sobre isso, como atrair pessoas para Trás-os-Montes. Olha, estamos, agora que se anda a fazer campanha pelo distrito todo, né, para as legislativas, o que é que será que poderiam dizer os candidatos? Bom, neste caso, é pessoas que estão de fora, mas que queriam que elas voltassem para Trás-os-Montes, né? Também é bom, por causa dos votos, né? Ter mais votos em Trás-os-Montes. O que é que poderiam dizer para atrair pessoas, principalmente se calhar jovens, não é? Para virem para Trás-os-Montes? Qual será o fascínio, não é? Qual será a vantagem? O que é que nós poderíamos dizer? Olha, queríamos convencer alguém, olha, venham para Trás-os-Montes que isto aqui, olha, é muito bonito. Mas isso a gente pode dizer, o Porto é muito bonito, Braga é muito bonito, não é?
Mas o que é que diferencia Trás-os-Montes? Eu acho que tenho aqui uma boa perspectiva, porque eu sou jovem. Quer dizer, o Sistema Nacional de Saúde já não me considera jovem, porque abriu um inquérito e era para todos os jovens, e depois disseram, portanto, pessoas dos 16 aos 26 anos, e eu, obrigada, então. Mas o cartão jovem ainda há mais o cartão jovem considera-te o Sistema Nacional de Saúde? Pronto, sim. Pronto, mas todos assim, agora, estas idades, assim, vou para os 30, eu ponho sempre aqui os 30, mas é sempre 5 para baixo, 5 para cima, por aí. O que é que pode trazer aqui? Acho que estou num bom papel, porque, ok, nasci aqui, cresci aqui, como a Gabriela, e depois fui estudar para o Porto, tive a oportunidade de sair daqui durante 4 anos, tive a oportunidade de ficar lá. O que é que me atraiu aqui e eu acho que pode atrair para aqui? Há uma coisa espetacular que toda a gente devia experimentar, que é ar puro, respirar, sair à rua e conseguir respirar, mesmo na cidade. Na cidade, sim, respira-se. Não é o pessoal que vem para cá, às vezes diz que há muito ar. Eu ia dizer, eu trouxe há uns anos atrás, trouxe duas duas amigas minhas da região do Porto, mas é incrível, e é mesmo incrível, e eu acredito mesmo que elas estivessem a passar mal por isso. Chegaram aqui e começaram a dizer que ficaram com dores de cabeça, ambas, a dizer, parece que está a entrar muito ar ao mesmo tempo pelo nariz, e ficaram aflitas, e uma pessoa riu-se ali, mas há uma explicação para isto, e isto é provável que aconteça, porque efetivamente é diferente o ar que se respira num Porto, nem vou falar de Lisboa, mas não respira num Porto, é muito diferente do ar que se respira aqui. E atenção, vou ir por causa do ar, Olha, eu comecei a ter alergias depois de ter vivido em Lisboa e agora que vivo no Porto. Portanto, eu não sabia que era uma alergia a oliveiras. Sei lá. E agora tenho alergia. Opa, isso é um fator que... quem não está preocupado com isto são pessoas que, pronto, pouco querem saber da saúde. Nem isso, não conhecem outra realidade. Não conhecem outra realidade, porque... E é engraçado, é engraçado, às vezes a falar com pessoas da minha idade, do Porto e de Lisboa, eu falo de Porto e Lisboa, de grandes cidades no geral, pois aí não se faz nada, pois aí o que é que tu fazes? Não fazes nada, pois é, e estas pessoas estão metidas, muitas vezes nas casas dos pais, porque não têm capacidade económica de sair de casa, e claro que isto é um problema um bocadinho geral, aqui também existe esse problema, mas não tanto. E depois não tenho dinheiro. No Porto há imensa coisa para fazer, certo? E tu fazes? Não, porque não tenho dinheiro. E não é só isso. Eu, por exemplo, olhando para a minha vida em Lisboa, quando estive lá, eu tinha de acordar muito mais cedo, porque se quisesse apanhar autocarro, tinha de ir cedo, porque os autocarros a partir de uma certa hora iam cheíssimos, ou então ia a pé para o trabalho, tinha de fazer uma bela caminhada, logo de manhã, e quer dizer, chegava ao trabalho, trabalhava aquelas 8 horas, às vezes até mais, e depois voltava para casa e não voltava a sair. De carro não me atrevia a pegar no carro, porque naturalmente depois já não tinha onde estacionar. Não queria meter-me em transportes públicos à noite, porque sabe Deus, não é? Portanto, eu estava em Lisboa, sim, a trabalhar para pagar uma casa. Basicamente. Arrendada. Basicamente era isto. Ou seja, eu até podia ter muita coisa para fazer. E tinha. Não faltavam coisas para fazer. Se as fazia, não. A maior parte delas, não. De vez em quando, claro. Mas isso de vez em quando também em Bragança, também em Vila Real, também em Porto Alegre, também em Algarve. Por isso, Algarve, Faro. Portanto, esta ideia de... no interior, não há nada para fazer. Não consigo imaginar sair do Porto ou de Lisboa, porque depois não sei o que faça a minha vida. O que é que fazes no Porto e em Lisboa? Ficas a ver Netflix? Não. Se vives na cidade de Vila Real, também ouves os carros a passar 24 horas por dia, com muita pena. Mas ouves 24 horas por dia. Mas ouves uma coisa melhor, que é se viveres mais na periferia, ouves os grilos à noite. Exatamente. Ou não ouves nada à noite. É o verdadeiro gri-gri-gri. Sim. Mas essa questão do aí não há nada para fazer. Atenção, isto agora, pronto, o pessoal já sabe, já tem mais noção que cidades são cidades, não é? Mas há muito poucos anos atrás, não estou a falar assim há tantos anos atrás, eu recebia a pergunta, mas vocês têm internet lá? Sim. E isto é que depois quem tem a fama de ignorante somos nós, não é? E isto acontecia, as pessoas achavam mesmo que nós aqui não tínhamos por alguma razão acesso às redes sociais ou qualquer coisa assim. Até televisão, as estradas, mas as estradas são terra batida. Ainda andam de burro. E andam. Há pessoas que andam de burro, por opção, porque depois têm 2 ou 3 carros metidos na garagem, que só saem para ocasiões especiais. Mas a questão é,
vantagens de vir para aqui. Vamos falar agora como adultos, não é? Claro que é difícil, se calhar, convencer um adolescente a vir para aqui, porque, pronto. Agora, para adultos, qualidade de vida, também há trânsito em Vila Real. Eu falo em Vila Real porque é o que eu conheço melhor, não é? Sim. Há trânsito em Vila Real, demasiado já para o meu gosto. Assim, ok, trânsito demoras um bocadinho, mais meia hora do que demoravas, assim, em dias piores, demoras um bocadinho mais. Mas, ar, bom, água das torneiras, ótima. E barata. Não ficas com aquele cabelo assim todo assapado. Sim, eu detestava. Eu, em Lisboa, eu só já cheguei a equacionar levar garrafões de água daqui. Sim. Porque, pronto, a água não tem qualidade, me desculpem, mas não tem qualidade nenhuma, e mesmo no Porto às vezes é por fases, mas quem está habituado a ter uma água boa, epá, pronto, fica complicado. Portanto, nós já temos algumas coisas, ar puro, água... E uma coisa aqui muito importante, Sistema Nacional de Saúde. É isso incrível, isso é importante. Muitas das vezes estou a vir de carro para casa e ouço na rádio não sei quantas urgências fechadas, espera de mais de 10 horas no Hospital São João, mais de 20 horas no Hospital de Lisboa, e depois o que vemos nos comentadores na televisão é o Sistema Nacional de Saúde está completamente arrasado. E depois vamos aqui a Vila Real e temos umas urgências que funcionam bem, um hospital que funciona bem. Poucas foram as situações em que eu passei lá muitas horas nas urgências. Claro que nem tudo funciona. Não há milagres, não é perfeito, sim. E mesmo os próprios centros de saúde, nós aqui é relativamente fácil agendar uma consulta com médico de família. Quem não tem médico de família é porque efetivamente sim. Aliás, podemos mudar a centros de saúde que estão em aqui zonas também estamos mais a falar periféricas. mais de Vila Real, não é? Sim. Têm algumas dificuldades em zonas um bocadinho sem dúvida, remotas. Mas porquê é que também não há médicos lá? Porque continua-se a perpetuar esta ideia de que no interior não há nada, no interior não se passa nada, não podes fazer nada, é tudo uma pasmaceira, é tudo não sei o quê. E depois ao perpetuar isso, claro que depois as pessoas também não querem vir para aqui, não é? E atenção, eu estou ok, já temos aqui pessoas fixes, portanto eu acho que temos uma boa cidade. Claro que depois também, ora bem, se crescer muito acaba por perder um bocadinho esta essência. Mas a questão é... Às vezes uma pessoa queixa-se tanto disto e daquilo, mas o pessoal do interior está habituado a ir para fora, até aqui para fora, para estudar, porque tem um trabalho, não sei o quê. O litoral, somos todos iguais. Às vezes também tem que fazer o esforço de vir para dentro. Aliás, naturalmente que nem todas as áreas permitem, se calhar, não têm tanta facilidade em encontrar trabalhos, até trabalhos bem pagos e tudo mais no interior. Se bem que hoje as coisas estão a mudar demasiado, estão a mudar bastante, até porque há muito trabalho remoto, há muita gente daqui que trabalha em áreas que podem trabalhar remotamente, portanto, podem viver aqui e podem trabalhar, sei lá, para a China, mas há efetivamente áreas em que há algumas diferenças, mas não são assim tantas. Não são assim tantas. E acho que esta ideia que é uma ideia já completamente ultrapassada, de anos 80, 90, em que efetivamente havia muitas diferenças, mas isso vai ficar para um episódio, vai ficar para outro episódio, apesar de que no próximo tema vamos falar um pouquinho sobre isso, mas hoje as coisas estão mais envolvidas, portanto, podem vir tranquilamente ao interior, ao todo o interior. Principalmente a Vila Real. Falta uma coisa muito importante, que eu não sei como é que me esqueci. A comida. Isso aí nem sequer é um tópico de discussão, isso nem se discute. A comida. Não se discute. Imagina, o pessoal diz, ainda há nada para fazer. Eu vou-vos explicar. Um típico, eu vou pôr assim, um típico casal transmontano. Bragança, Vila Real. Típico casal, seja que tipo for, com filhos, sem filhos, o que for. Pensa, ok, olha, o que é que vamos fazer este fim de semana? Este fim de semana vamos a algum lado. A primeira coisa que se pensa é, vamos ver onde é que há um bom restaurante e olha, depois até ficamos por lá, num alojamento ou qualquer coisa. Mas vamos almoçar ali, fazer ali, comer ali e depois jantamos ali. E não é difícil encontrar um bom restaurante também. Mas repara, um bom restaurante e barato. Sim. O não há nada para fazer, depois também é muito... O que é que o pessoal do litoral também faz? Tipo, sai à noite e faz o quê? Não vai jantar? O jantar não é o fulcral? É uma coisa, jantar, bares, discotecas. Exatamente, tudo aqui igual. Há tudo. Tudo igual. Vai aqui ao cinema, tudo. também há. Também há.
Mas a questão é, ok, pronto, pode haver aqui, mas aqui há uma escape room, está bem, ok, fixe. Quantas vezes vais por ano? 2? Exatamente. Eu provavelmente até já fui a mais escape rooms que pessoas que vivem no Porto. E é isso. Eu acho que nós depois também acabamos por fazer mais coisas porque vamos de propósito a um sítio fazer. Quem tem sempre as coisas lá à pé, muitas vezes. Pois Tá, vamos. é quase como eu faço porque estou a viver perto disto. Sim, mas depois está a beber perto e não faz. É isso. E depois sai. E a questão é, o nosso plano, um grande plano de um fim de semana transmontano é conseguir uma reserva na fornaria. O pessoal de Vila Real sabe o valor que esta frase tem. Consegui uma reserva na fornaria. Eia, vamos lá jantar. E assim, vamos tomar um copo ali. Perfeito! Está ótimo, está O ótimo. sábado Está todo está ganho, está ganho. Vamos comer bem e depois Sim, vamos sim, beber bem. O que é que precisamos mais? E se me perguntar, queres ir isso? Ou queres ir a um bar neon light? Eu quero ir comer. Porque é muito giro ir dar umas pinturas, mas comer é muito melhor. Sim, é o Portanto, principal. É o qualidade principal. de vida, qualidade do ambiente, do ar, tudo isto. Clima, maravilhoso. Menos em Mirandela. Perdoem-me as pessoas de Mirandela. É muito. E mas Valpassos também tem. E Valpassos. Mas nada ultrapassa Mirandela. É calor, é muito calor. Desculpem-me as pessoas de Mirandela, mas eu também nunca ouvi dizer uma pessoa de Mirandela que adora o tempo de Mirandela. Portanto, esqueçam lá isso. Não, é muito calor. E quando é demais, é moléstia. Cidade linda. Sem dúvida, linda. visitem, vão às festas dos bombos. Sim, Noite dos Bombos, espetacular, cidade linda, com calor. Extremamente bem também, alheira no ponto, mas é para ir Não lá há buscar. só olheiras, por amor de Deus. É que depois também é Mirandela é só olheiras. As pessoas só comem, não comem mais nada. Não, claro, Pois. mas cheio traz montes inteiros. Sim. É alheira nos brincos e... Pois, sim. E no coração. Mas punha estes 3 pontos principais. Gastronomia, ambiente... Esqueci-me do outro. E Serviço Nacional de Saúde, E Serviço Nacional de Saúde, exato. Eu punha estes 3. Sem dúvida. Resumido, muito resumido, mas punha estes 3. Está ótimo. Aliás, eu acho que foi um ótimo tópico para fechar o episódio, até porque, estamos agora em eleições, olha, se quiserem aproveitar algumas dessas ideias para convencer mais pessoas a virem para Trás-os-Montes, a ganhar mais eleitores para Trás-os-Montes, aproveitem, isto é assim, é de borla dado. É de borla. E atenção, vou só fazer aqui um PS, atenção. Isto não quer dizer que o Porto e Lisboa é horrível. Não, okay? de todo. Gosto muito de ambos. Pronto, Lisboa mais ou menos, mas do Porto eu adoro o Porto. Vou lá imensas vezes ao Porto. Até tenho amigos do Porto, como costumam dizer, não é? Olha, daqui! Olha, quantas vezes eu vi lobos! Olha!